vale para o direito à vida, vale para quaisquer outros direitos. Vou dar mais um exemplo. Liberdade de crença, liberdade de religião. O Brasil, como você sabe, o Brasil é um Estado laico. O que significa isso? O Brasil não tem religião oficial. Cada pessoa pode exercer livremente a sua própria religião. Mas eu pergunto a vocês, eu posso exercer uma determinada religião pautada em sacrifícios humanos? A religião a qual eu sou adepto, ela mata criancinhas e oferece aos deuses. Eu posso? É claro que não. Isso porque os direitos fundamentais, eles são relativos. Então veja quantas características importantes dos direitos fundamentais nós vimos aqui. Eu falei para vocês que eles são históricos, eles são decorrentes de uma evolução histórica. Eu falei para vocês que os direitos fundamentais, eles são universais. Todos têm direitos fundamentais, todos gozam de direitos fundamentais. Eu falei também para vocês sobre a concorrência. Os direitos fundamentais, eles podem ser usados concorrentemente. E talvez a característica mais importante, eu falei para vocês que os direitos fundamentais, eles são relativos. Os direitos fundamentais, eles são relativos. E aí, meus amigos, mais algumas perguntas a serem feitas sobre direitos fundamentais. Qual é a eficácia dos direitos fundamentais, hein? Qual é a eficácia? Olha, meus amigos, os direitos fundamentais, primeiramente, eles possuem a chamada eficácia vertical. Os direitos fundamentais, eles têm uma eficácia vertical. O que significa isso? É um dever do Estado e um direito das pessoas. Portanto, existe essa relação de verticalidade, ou seja, o Estado sendo o devedor e nós aqui embaixo sendo os credores. Vou dar um exemplo para vocês. O direito à vida. Ora, nós, brasileiros, que residimos, que estamos aqui no Brasil, temos garantidos pela própria Constituição, nós temos o direito à vida. E o Estado tem o dever de não interferir em nossa vida. O Estado tem o direito de não interferir em nossa propriedade. O Estado tem o direito de não interferir em nossa liberdade. Isso é o que eu tenho chamado de eficácia vertical. Ou seja, o Estado tem o dever e nós, brasileiros, temos o direito. Não obstante, meus amigos, além dessa eficácia vertical, que sempre existe, que sempre existiu, nós temos também uma eficácia horizontal. Uma eficácia horizontal. E o que significa isso? Significa que os direitos fundamentais, eles também podem ser aplicados entre os particulares. E o Supremo Tribunal Federal recentemente já decidiu nesse sentido. Isso mesmo, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a eficácia entre particulares. O Supremo disse que, em algumas situações, os direitos fundamentais, eles devem ser aplicados entre os particulares. Darei para vocês alguns exemplos em que isso aconteceu. O Supremo julgou situação semelhante no tocante à exclusão de uma pessoa de uma associação. Então imagine que uma pessoa que faz parte de uma associação, aquela pessoa foi excluída da associação. O Supremo disse que nesse caso, quando houver a exclusão da associação, deve ser respeitado o direito à ampla defesa. A pessoa tem o direito de se defender. Olha só que interessante. Membros de uma associação, para serem excluídos daquela associação, esses membros dessa associação devem se defender. Devem ter o direito, portanto, à ampla defesa. O que mostra que os direitos fundamentais não possuem apenas e tão somente aquela eficácia vertical, aquela relação Estado-pessoa. Eles também possuem uma eficácia horizontal, ou seja, uma eficácia entre os particulares. Entendeu? Então, olha só,
meus amigos, falamos sobre os direitos fundamentais, uma teoria geral dos direitos fundamentais. Mas há muitos outros temas a serem ditos. E sabe como eu abordarei esses outros temas? Respondendo às perguntas dos alunos e das alunas de todo o Brasil. Vamos agora saber o que os telespectadores da TV Justiça têm a perguntar sobre isso. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, o bloco intitulado Pergunte ao Professor. Pois bem, meus amigos, vamos ao segundo bloco do programa de hoje, aquele bloco no qual alunos de todo o Brasil podem fazer as indagações sobre o tema do respectivo programa. Vamos a ele, o bloco intitulado Pergunte ao Professor. E quais serão as perguntas elaboradas pelos alunos de todo o Brasil? Vamos ouvir a primeira pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, animais são titulares de direitos fundamentais? Excelente pergunta, meus amigos. Uma pergunta que versa sobre a titularidade dos direitos fundamentais. Eu disse para vocês no primeiro bloco do programa de hoje que todos são titulares dos direitos fundamentais. Uma das características dos direitos fundamentais é exatamente a universalidade. Mas o colega acaba de me perguntar, e os animais são titulares de direitos fundamentais? O macaco é titular de liberdade de locomoção? O boi, num rodeio, é titular do direito à incolumidade física, à dignidade da pessoa bovina? E aí eu pergunto para vocês, os animais são ou não são titulares? Esse tema parece ser um pouco absurdo, mas, meus amigos, recentemente a imprensa noticiou que habeas corpus foram impetrados em favor de chimpanzés. Isso mesmo. Impetraram habeas corpus em favor de chimpanzés que estavam num zoológico e aí foram pacientes num habeas corpus. Está certo? Está errado? Animal é ou não é titular de direitos fundamentais? Olha, meus amigos, embora haja na doutrina aqueles que defendam a titularidade dos direitos fundamentais por parte de animais, existem alguns autores que defendem, dizendo que esse é um passo além exatamente da teoria atual. O Supremo Tribunal Federal, o STF, bem como a doutrina majoritária, afirmam que animais não são titulares de direitos fundamentais. Animal não é titular de direito. Nem por isso o animal deve ser desprotegido. O animal, ele é, segundo a maioria, segundo o STF, ele é um objeto do direito. Ele não é um sujeito de direitos e de obrigações. Ele é um objeto de direito. Ele não deve ser desprotegido. É por esse motivo que a Constituição Federal veda a crueldade aos animais. Veda a crueldade aos animais. Aliás, é com base nessa frase que animal não pode ser objeto de crueldade, é com base nessa frase que o Supremo Tribunal Federal proibiu a farra do boi. Farra do boi, que era um costume catarinense e importante. A farra do boi, que consistia lá numa tradição cultural, na qual o boi morria no final, o Supremo Tribunal Federal proibiu a farra do boi, dizendo que a Constituição Federal, quando proíbe a crueldade aos animais, é mais importante do que a manifestação dessa cultura regional consistente na prática da farra do boi. Eu faria uma pergunta a vocês. Essa mesma decisão poderia ser aplicada analogicamente aos rodeios? Digo isso porque há muitas pessoas que questionam a crueldade a alguns animais,
lá na prática dos rodeios.